A seguir, Nossa Gente. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara. Veja só, sobretudo nesses tempos de globalização, a gente normalmente que convive na aldeia, a gente enfrenta uma coisa. Por exemplo, tem muitos artistas em todas as áreas que aqui na aldeia a gente convive com eles, eles são grandes, são enormes, de nome, de competência, de tudo, mas a gente por conviver com ele, tá sempre junto. Eu vou dar um exemplo. Walter Albuquerque, por exemplo, é um sanfoneiro que Sivuca cansava de dizer por aqui que ele estava no time nacional, preferia viver em João Pessoa, mas estava no time nacional. O Glauco Andresa, baterista, é a mesma coisa. Eu estou falando na área de música, mas tem também na área de pintura. Flávio Tavares vive em João Pessoa, a gente encontra com ele aqui em qualquer esquina, mas é um nome também nacional e internacional. Na literatura a gente tem vários. A gente pode contar aqui, mas o nosso agente está com um aqui hoje na livraria do Luiz, que é o Políbio Alves. Tudo bem, Políbio? Tudo bom, velho. Eu te vejo meio assim, como fiz essa explanação aqui no começo. Você é o escritor mesmo, porque tem muita gente que é escritor e jornalista, escritor e sem demérito nenhum a quem faz duas atividades. Mas você tem, para mim, a áurea mesmo de escritor paraibano, sabe? E é desses que convivem com a gente aqui, a gente encontra pela rua. Que é isso, amor a João Pessoa mesmo. Você já tem até o título de cidadão carioca e preferiu viver na Paraíba e trabalhar na Paraíba, uma arte que muita gente sempre repete isso, num eixo como Rio-São Paulo é menos difícil de trabalhar. Eu saí de João Pessoa, Rio de Janeiro, porque minha condição de um garoto pobre, né? E eu, desde 12 anos que sou responsável pela minha família. Mamãe ficou viúva muito jovem, com 25 anos, com 5 filhos. Meu pai morreu com 28 anos e quando o papai morreu eu tinha 4 anos de idade. Aos 12 eu fui trabalhar no Paraíba Hotel, para sustentar a família. Depois, aos 23, eu estou indo para o Rio de Janeiro, em busca de conseguir um emprego melhor, porque na época só conseguia emprego bom aqui em João Pessoa quem fosse político, federal, emprego federal. E eu queria o emprego federal para não. Eu via os outros colegas meus desempregados, todo mundo podia ficar desempregado, menos eu, porque eu tinha essa responsabilidade de cuidar da família. Minha mãe era uma simples enfermeira de Padre Zé Coitinho, na época não tinha salário fixo, só depois que ela conseguiu um emprego no Estado. Então eu estou indo para o Rio de Janeiro, com 23 anos, em 64, sem ter concluído o 3º ano clássico do liceu. Sem conhecer ninguém, com R$20 no bolso, uma mala de papelão, e fui procurar a casa de estudante, no Rio de Janeiro. Chegando lá nessa casa de estudante, como é que eu podia morar nessa casa de estudante se eu não era estudante ainda? Eu digo, não, mas eu vou estudar. Não tem vaga não, mas eu vou ficar. Aí mandaram que eu botasse a bola debaixo de uma escadaria que só tinha o primeiro andar. Chamava, hoje, talvez aqui eles sabem o que é cabeça de porco. Era um edifício velho, caía nos pedaços, não tinha nem porta para a entrada. Os banheiros não tinham porta, os sanitários também. E eu fiquei. No dia seguinte eu fui procurar o restaurante universitário, que era o Calabouço. Chegando lá novamente, como é que eu podia comer se eu não era estudante? Em suma, fiquei esperando que terminasse todo mundo para poder o que sobrasse a gente comer. Isso durou uma semana. Na segunda semana, uma pessoa de Cruz das Armas, que conhecia a minha família, me viu
na praça principal, no centro, onde fica próximo da Lapa, ali onde eu estava, do Amarelinho, da Cinelândia, e disse, menino, o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu levantei a cabeça e estou na casa de estudante comendo calabouço. Me levou para a casa deles. Chegando lá, sim, eu saí de uma pessoa, eu nunca tinha lavado roupa. E lá na casa do estudante eu vi o pessoal lavando roupa, estendendo e tal. Quando eu chego na casa desse pessoal, lá no banheiro, eu vou ao banheiro sanitário, e estavam uns balde muito grande de roupa. E eu vou tirar a roupa, eu tiro minha roupa e vou lavar essa roupa. Eles bateram na porta, o que estava acontecendo? Eu estava lavando roupa. A partir desse momento eu passei a ser empregado doméstico dessa casa no final de semana, pela comida. Eu passei um ano lutando para conseguir uma bolsa, estudar no Rio de Janeiro. Eu ia de manhã, dizia não. Eu ia de tarde, dizia não. Eles tinham certeza, depois de determinado tempo, que eu era louco. Porque eu andava com um bocado de livro debaixo do braço e procurando estudar. Depois de um ano, isso para resumir bem rápido, depois de um ano dessa luta toda, eu fui com outros nordestinos, e eu era muito conhecido no Ministério da Educação pela essa minha insistência. E eu consegui, com pouco espaço de tempo, registrar o curso, que hoje é supletivo, na época é o artigo 99. Aí eu digo, eu quero lecionar, eu nunca tinha lecionado. Aí eu olhar assim, reuniram lá uns professores e me autorizaram a ensinar 5 matérias. Aí eu passei a ser estudante do calabouço. Mas falar do calabouço, o que era o calabouço? As pessoas não têm a menor ideia, não era somente um setor de alimentação. A partir daí, nós fundamos esse curso. Né, para quem a maioria não tinha onde estudar, não conseguia vaga como eu, era um exemplo. E lá partia todas as greves, todos os piquetes contra o regime, que nessa época já era o regime dos generais. Eu estou lá como professor, porque era um lugar, eu não tinha emprego fixo ainda, estudando, tá, essa coisa toda, lecionava. E comecei a fazer parte da Tribuna da Imprensa. O que é a Tribuna da Imprensa? Era o único jornal que, em 64, era contra o governo. E estava eu lá publicando. Por quê? Porque os outros jornais, naquela época, o Jornal do Brasil, que hoje não existe mais, o Globo, não publicava meus textos. Meus textos não tinham nada subversivo. Eu nunca participei de nenhum movimento partidário da esquerda. Não, nunca. Não sou comunista, eu sou socialista. Eu sou apenas um brasileiro, paraibano, que gostaria que esse país melhorasse. E eu, como professor, eu nunca me considerei professor. De repente, disseram que eu não era professor, eu era educador, pelas aulas que eu dava. E eu, como educador, eu não podia ficar impune, né, dizer que estava tudo bom. Eu dizia não, que a turma tinha que lutar, modificar esse país. Por isso, em 68, dia 1º de 68, dia 1º de maio, eu fui preso, sem ser político, sem fazer parte, só porque fazia. Mas o calabouço já era um. Por conta mais do envolvimento, sim, de onde estava mesmo. Mas o calabouço já era motivo demais para eu ser preso político e também eu participar da Tribuna da Imprensa. Além de mais, eu encontro no meio da rua um menino Edson Luiz, que era do Rio Grande, que era de Belém do Pará, que eu levei para o calabouço para estudar. E esse menino era meu aluno, esse menino morreu. Né? Foi o primeiro registro do assassinato do tempo de chumbo. Então foi isso. Essa que é a minha. Por que eu fui para o Rio de Janeiro? Eu fui para o Rio de Janeiro, não fui para passear, eu fui para conseguir um emprego. Aí, nesse período, eu saí de João Pessoa, a informação que eu tinha, que a favela era no morro alto, a favela que eu fui alfabetizar era no chão, era Jacarezinho, e nesse meu período que eu ia para Realengo, que é esse local do final de semana, para garantir a comida, porque ninguém lá no final de semana não tinha comida no calabouço, nem tinha café pela manhã, é só 2 refeições. Eu estou hoje aqui em pé por causa dessas refeições que eu comia no calabouço. Interessante. E já que você enveredou pela história de vida, a gente fala daqui um pouco das tuas obras, mas já que você detalhou até algumas coisas da história de vida, sinceramente, eu achei que tinha, eu acho que qualquer pessoa que tenha sido uma barra, mas
Não tanto assim, viu? Mas como é? Você chega daí e você chega a um ponto de ser reconhecido. Tem o título de cidadão carioca, né? Aham. Você tem, quer dizer... 64, então em 74. Então houve um reconhecimento no trabalho durante algum tempo. E como foi esse trabalho? É. Eu não sou político, eu não tinha da família nenhum político, senão não precisava ter saído de João Pessoa. Pois é. Eu passando, indo para Realengo, passei empregado doméstico final de semana, pela comida, não ganhava dinheiro, não só pela comida. Eu vejo essa favela, digo, oxe, eu vou ensinar esse pessoal a ler, vou saber. E minha mãe dizia que numa cidade do interior, a pessoa importante era o padre, era o médico e o delegado. Né? Aí eu fui procurar o padre, não tinha padre. Não, aqui não tem a missa, não. Quando tem, te convida. Eu digo, e quem é o pai de santo aqui? Aí eu chego, eu era muito burro, sei lá, inocente. Eu só sabia que o cara era um homem porque tinha bigode, porque estava com a roupa comprida de mulher, um torso na cabeça e me tratou mal. Aí quando eu disse, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse assim, não, eu vim da Paraíba e quero alfabetizar algumas pessoas. E quanto é que você está cobrando? Eu digo, nada. Ele ficou alemão, ficou louro quando eu disse que não cobrava nada. O espanto dele. Uhum. Eu sei, você veja como é a vida. Eu sei que ele disse assim, eu sei ler. Mas quando eu disse que era da Paraíba, ele disse, eu tive um grande amor na Paraíba. Não disse. Disse assim, era em Cabedelo. Você sabe o que é uma cidade? Eu digo, é um porto, é uma cidade. Eu sei que com um mês eu comecei a ensinar. Quando eu peguei na mão dele para ele assinar, as primeiras letras do nome dele, eu me lembrei que minha mãe fazia isso comigo. Eu não fui para a escola, eu fui alfabetizado pela minha mãe, eu fui autodidático. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler, escrever e contar história. Mamãe era uma excelente contadora de história, meu avô também. Sim, aí, quando ele aprendeu a ler, a assinar o nome dele, ele mostrou a carteira dele. Disse, olha, a caderneta dele do Ministério do Trabalho. Olha, é porque eu tenho a letra feia, botaram esse dedão, eu não tenho o dedo. Ih, muito bem. Fui com ele para o Ministério do Trabalho. Fui a receber. Eu pensava que eu ia sozinho com ele. Veio uma corte de pessoas com ele. Ele era muito respeitado. Quando ele chegou no Ministério do Trabalho, estava dando volta nos quarteirões. Eu digo, não, vamos subir. Foi fácil ensinar ele a saber escrever o nome dele. Mas difícil foi dizer para ele que aqueles empregados que estavam ali, aqueles funcionários públicos, era ele que pagava o salário. Eu e você pagamos o salário desse povo. Quando ele chega numa repartição, eles são obrigados, eles devem tratar a gente bem, porque nós somos o patrão dele. Isso foi dificílimo. Só depois de muito tempo que eles entenderam isso. Sim, mas quando eu chego lá no Ministério do Trabalho, 10 guichês, 2 funcionando. Eu digo, vamos esperar 10 minutos, 15 minutos. Esperamos 20. Aí foi barraco, meu irmão. Eu comecei a gritar, dizer que ele era meu tio, que sofria do coração e estava desde madrugada. E vem cá. Saímos de lá com 10 minutos. Aí eu passei a ser um deus nessa favela. Aí ele disse, você podia ensinar mais um amigo meu? Eu digo, traga 10. Esses 10 foram se multiplicando. Com um ano não tinha mais ninguém que não soubesse ler. E aquela coisa de repetição. Todo mundo, se não fosse louco, lá é o Pinel, aqui é o Juliano Moreira. Então eu ia para o Pinel, não era comigo, não era meu caso, eu não era médico. Mas eu mandava, todo mundo tinha que tirar 10, não era menos do que isso. Porque repetia aquilo. Sei, aí veio daí o título. Aí sim, uma pessoa, o Federico Trota, o deputado, que mandava, ele era rico, militar, e todo o dinheiro que ele recebia, ele doava para uma instituição de caridade. Quando ele soube, ele pensava que eu queria ser político. Aí mandou me convidar, eu quero conversa com um político, não é minha área. Ele foi ver a minha história. Aí chegou lá, ele viu o meu trabalho, disse, vai conhecer meu trabalho. Eu fui, eu me assustei. É proibida a palavra não, não tinha secretária. Naquela época não tinha computador, ele frequentava a sua casa, ele queria resolver todos os problemas de todas as pessoas. Eu achei aquilo muito bonito, aquele trabalho dele. Nesse período eu passo no concurso público. Aí ele queria me dar um emprego no estado, quero não, eu só quero federal para voltar para a minha terra. Eu nem fui receber esse diploma, esse título, ele mandou... Até hoje? Eu tenho esse diploma, porque ele passou, ele é um assessor dele, eu não dei a menor importância, mas foi esse diploma que fez eu ser nomeado, porque eu, depois
de 1 ano e pouco, eu tirei primeiro lugar. Os jornalistas, a maioria sabe disso, já mostrei para todo mundo. O Diário Oficial, que era branco, já está preto das pessoas olharem. Eu tirei primeiro lugar e não era nomeado. Você disse que seu pai e sua mãe eram bons contadores de história, mas parece que, pelo jeito, quem é mesmo é você. Que a gente terminou o primeiro bloco, não falou ainda das obras de Políbio, porque ele é um contador de história também. A gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara, repetindo, aqui cercado de livros, porque estamos conversando desta vez com o escritor, poeta paraibano Políbio Alves. No primeiro bloco, ele fez até um relato que para mim foi inesperado, meio detalhista da vida dele no Rio de Janeiro. Tanto que a gente não falou das obras. E eu quero aproveitar esse bloco para dedicar exclusivamente às suas obras e quero fazer uma observação no começo. Olha, está escrito em versos, certo? É isso. Eu vou me referir às moças do Sobrado. Então, a vida das moças do Sobrado, quem já leu está lá. É isso. Sobreviver à fragmentação da moral na tentativa de vivenciá-la. Versos, né? Afinal, ali entre aquelas paredes sombrias, antes mesmo da chegada do novo milênio, do milênio, mais precisamente, na companhia de criaturas, ponto. No deserto incestuoso dos dias, parece que rimou com sombrias aqui, todo o tempo, com uma fisgada de decoro no coração. Professor, veja bem, isso aqui, quem já viu o livro... Esse aqui. Exato. Dos ratos amestrados fazendo acrobacias no amanhecer. É o primeiro conto, se não me engano. É o primeiro conto. É As Moças do Sobrado. Sobrado. Agora isso que eu disse aqui em versos, está escrito em prosa. Você é poeta até na prosa, né? Não tem jeito. A gente lê seu texto, é como tá lendo poesia em versos. Sabe o que é? Eu não estou preocupado se o que eu vou escrever, se é poesia, se é ficção. Aí o pessoal que estuda teoria literária fica dizendo que é poesia. Eu me divirto. Eu sempre digo assim, é um texto. Uhum. E faz parte desse livro, é o Ratos Amestrado, que ganhou o prêmio Augusto dos Anjos 2013. Eu também publiquei agora há pouco um livro chamado Labana Vieja, Olhos de Ver. Vamos mostrar aqui? Esse aqui. Sim, fale. Labana Vieja, Olhos de Ver, que é um referencial sobre a origem de Cuba e sobre os fundamentos culturais e poéticos, culturais e históricos de Cuba. Esse livro me custou, eu fiz 12 viagens pesquisando. Ele fala, a saga dos ancestrais que construíram uma pátria melhor, né, de guerreiros na Ilha Maior das Antilhas. Sim. Esse que é o livro, né? Esse foi o último? Foi o último foi lançado aqui no Luiz. Foi. Na livraria do Luiz. É um poema longo de quase 300... E os objetos indomáveis? Esse aí é o dossiê
Do ser humano, você vai encontrar amor, desamor, paixão, desespero, solidão. Então é um longo poema, né? Sem ter títulos, né? É por isso que eu digo que é os objetos indomáveis. A vida é indomável. E é uma característica sua, você escreve as poesias sem título, né? Algumas sim. Algumas. Esse aqui é o que eu falei agora. O de conto. O de contos, esse é o que das moças, esse aqui é que eu fiz essa observação. Eu me surpreendi. Eu me surpreendi. Não, porque... Você é um poeta. O livro, geralmente os livros que eu leio e gosto, eu guardo ele todo riscado, né? E quando a gente combinou essa conversa, eu fui lá e uma das partes principais que estava marcada e com uma observação era isso. A prosa em poesia, a poesia em prosa, a poesia em prosa. E realmente uma característica que eu acho assim, que você tem, de dizer a coisa poeticamente, mesmo escrevendo texto corrido. Isso em criança já diziam que eu era poeta. Esse foi o primeiro? Qual foi o primeiro? Não, o primeiro foi O Que Resta dos Mortos. O Que Resta dos Mortos. É o traduzido, né? Ele foi traduzido para o espanhol e está sendo traduzido agora para o francês, né, pela Universidade de Reims, na França. Professor, você começa essa vida, lá no primeiro bloco a gente viu um pouco de sua vida, as aventuras de Políbio, talvez vai virar um livro também, no Rio de Janeiro. Quando é que começa essa parte? Seu pai era um contador de história, e sua mãe? Quando é que você começa a ser um contador de história? É o seguinte, também? Com 6 anos eu era autodidático e morava na casa de palha em Cruz das Armas. Vou apressar um pouco, para você, porque é longo. Tinha uma professora chamada Dona Nice, que tinha alfabetizado a maioria da população de Cruz das Armas. E eu chego lá na casa dela, o que você está fazendo aqui, menino? Eu sei ler. Ela mandou eu entrar, eu li, e a partir daí eu fiquei frequentando a escola dela e descobri os livros. Aí eu comecei a ver umas coisas assim, eu querendo escrever aquilo que eu estava vendo no livro, e a partir daquilo que eu vi nos livros, que eu estava lendo muito, ela ficou impressionada, depois me trouxe aqui para a biblioteca aqui da General Osório, aí eu devorei os livros, depois do Sesc, e por aí foi. Então eu queria que para eu ficar leve, que eu estava muito pesado, aquilo da minha cabeça, eu comecei a escrever. Eu era tão inocente que botava debaixo das carteiras, pensando que ninguém ia descobrir. Quando foi um dia, eu disse, eis aqui o poeta. Então eu passei a ser poeta, sem saber o que era poesia. Sim. Foi aí que começou a coisa. Eu nunca brinquei, assim, eu não fui uma criança que tivesse brinquedo de criança. Meus brinquedos foram os livros. E foi através da leitura que eu descobri a possibilidade de mudar a minha vida de indigente, de pobre, de criança muito pobre. Agora, professor, eu vou me perdoe a franqueza. No primeiro bloco também foi assim, eu já tive vontade de dizer isso. Diga. Um dia desse aqui, não sei se foi na Câmara Municipal, eu lhe vi, foi a última vez que eu lhe vi antes de hoje, na cidade aqui, num lugar, não sei se foi na Câmara, e você não me conhecia. Eu lhe conhecia, mas você não me conhecia. Eu conhecia você na televisão. Sim, mas a gente, digamos, não tinha amizade, para ser mais preciso. Então eu fiquei lhe olhando, lhe observando tudo, e você não estava me vendo. Que eu acho também bom fazer isso com as pessoas famosas, né? A pessoa não conhece a gente conhece ela. E você, assim como muitos outros escritores e poetas muito bons, Augusto dos Anjos, por exemplo, você me parecia esquisitão, desses que fala pouco, um cara esquisito. E aqui na nossa conversa você virou um falastrão no bom sentido. Falando pelos cotovelos, como diz o povo do interior. Mas eu acho que é real essa do esquisito, né? Você é meio esquisito. Dizem, né, que eu sou muito solidário, né? Solitário. É assim, realmente eu sou assim, os amigos que eu tenho me basta, eu não tenho mais idade nem tempo para fazer amizade. Tem pessoas que têm milhões de amigos, eu tenho bilhões de conhecidos. Os amigos que eu tenho, cabe no meu peito, somente. Tem pessoas que têm um coração muito grande, cabe todo mundo, eu não. Tem gente que é bem, né, gosta de não. esbanjar simpatia. Se eu não conheço você, eu cumprimento, bom dia, boa tarde, mas eu tenho interesse, não tenho não. Olha, então, se a gente tivesse agora eu te conheço, eu vou ficar gritando quando passar na rua. Agora, se eu tivesse mais tempo,
sinceramente, a gente ia conversar mais sobre todos esses assuntos que a gente está Voltamos depois, outra vez. Você, veja bem, mas eu tenho que ter uma coisa, você é um escritor de nome nacional, com trabalhos traduzidos internacionalmente, mas você não, isso até para servir de base para outras pessoas que querem enveredar numa atividade como essa, que é uma atividade nobre, mas é difícil de sobreviver com ela, não é verdade? Você consegue? Não. A profissão de poeta, ou a profissão, digo profissão, porque é um trabalho intelectual ou de escritor, é marginalizada, não reconhecida pelo governo. Né? Se eu fosse viver de poesia, eu estava morto. Lógico, você vê uma noite de autógrafo meu, eu tenho muita gente conhecida e venha, mas eu não vivo disso. Eu tenho esse meu emprego, eu vivo desse meu... Eu sou funcionário público, aposentado, agora aposentado. Eu estou com 75 anos, né? Então já estou aposentado e dá para ir vivendo, né? Mas de poesia não dá para viver no Brasil, só se um empresário que... Eu tenho um trabalho sério, eu sei disso, eu não posso ser tão modesto e dizer não. Se eu tivesse um empresário que investisse em mim, eu era conhecido até na China. Se eu saí do Brasil, foi porque algumas pessoas, como Elizabeth Marieira, em suas andanças pelo mundo, levou meu texto, eu cheguei em outros países, eu estou sendo traduzido em outros países, eu ganhei prêmios internacionais por causa disso. Aí era isso que eu ia lhe perguntar. Justamente isso, como essa coisa do escritor ser traduzido, professor, isso é convite, né? Não é o escritor que leva, tem que ter uma produção. Sim, deveria ter alguém um empresário, mas que não existe. Indique, né? Alguém que indique. Mas nesse caso foi a Elizabeth Marieiro. Em suas andanças culturais, ela levou esse texto. O livro. E o livro chegou em Cuba, chegou na Itália, eu ganhei um prêmio na Itália em 99. Eu fui escritor do ano na Itália. Aí eu disse, como? Mas era uma instituição que tinha na Itália, que ainda tem, que ele não quer esses ícones, não. Ele quer o texto que ninguém conhece. Revelações. Revelação. E eu ganhei o prêmio. Né? Não quer os tradicionais, os conhecidos. Isso. Nomes novos. Elizabeth disse que ninguém aguenta mais falar dos que já estão aí imortais. Ela quer um texto novo e ela acredita no meu texto. Por falar em novo, professor, e o que é que tem, pronto, aqui a gente mostrou alguns, o que é que tem projetado aí para novo trabalho? O que é que está fazendo? Geralmente o escritor escreve 2, 3 livros de uma vez só. Não. Você se detém num. Eu tenho muita dificuldade de escrever. Eu estou com um livro pronto há 3 anos e agora estou lapidando. Não é questão de dizer não que eu sou perfeccionista, não. É porque eu leio mais do que escrevo. Então, pela leitura que eu tenho, eu vejo que o texto que eu escrevi isso não serve, eu rasgo. Eu não guardo. Então o que vem aí? Esse que vem como é? Os estudiosos de literatura dizem que é um romance. É a história de um coronel dos anos 60, aqui no Varadouro, porque eu não digo que é Varadouro, mas sempre passa aí na minha cidade. Porque eu valorizo muito essa região, né, que eu morei nessa região. Calcada na minha obra, toda a minha obra. Então é isso. Professor Políbio, olha, como eu disse no começo, ou no meio do programa, conversar com você meia hora é muito pouco tempo. Mas a gente retoma esse papo num outro programa. Vamos. Você tem um tempo aí para suas considerações finais. Antes de mais nada, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, porque cultura nesse país é um negócio de pouca gente. E então é uma ousadia de vocês ter um programa desse. Então está de parabéns, eu começo a acreditar que esse país tem jeito, né? Que esse país tem jeito. Então é isso, meu irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor. Muito obrigado novamente e até o próximo programa.